Segunda Crônicas, capítulo 17. A você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha ou vai nos acompanhar, abra sua Bíblia no livro de Segunda Crônicas, capítulo 17, versículo 10. Por que a gente tem que ter a nossa Bíblia, igreja? Para que o pastor não quer falar nada dele mesmo. Às vezes as pessoas querem fazer a pregação sobre ele. E a pregação não é sobre nós. A pregação é sobre a salvação, sobre Jesus, sobre o caminho. Amém? Quem ama a palavra de Deus? Então eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra. Acharam? Então vamos para fazer a leitura. Vamos ler do 10 ao 12, só por enquanto. Fala assim, ó, a palavra do Senhor. Capítulo 17, versículo 10 de Segunda Crônicas. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus, ou seja, os inimigos, traziam-lhe presente a Josafá, e prata como tributo. Também os arábios que trouxeram gado e ouro, 7.600 carneiros e 7.600 bodes. Josafá se engrandeceu em extremos continuamente e edificou fortalezas e cidade armazém em Judá. Coloca suas mãos sobre a palavra ou sobre o seu coração. Vamos pedir para Deus falar conosco. Querido Deus e amado Pai, soberano de Israel, grande eu sou, grande eu Shaddai. Meu Deus, eu peço que o Senhor abra a nossa mente, abra, Senhor, o nosso coração, para entendermos e compreendermos a Tua palavra, Senhor. Eu peço, meu Deus, assim como eles, eu creio que estão pedindo, que o Senhor não permita que nenhum de nós saia daqui sem compreender, sem entender a Tua palavra. E o mais importante, que nós possamos viver a Tua palavra. Porque, meu Deus, eu quero, meu Deus, que o terror do Senhor, ele caia sobre todos aqueles que estão ao meu redor. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque o Senhor que está em mim é poderoso, Pai. É isso que eu te peço. Eu oro em nome de Jesus e todos digam amém. Toma seu assento em nome de Jesus. Se assentar no seu lugar. Meus queridos amados irmãos da igreja, veja que esses versículos aqui que nós acabamos de ler, eles mostram que o reino de Josafá foi marcado. O reinado de Josafá, o reino de Josafá, ele foi marcado por providência. Ele foi providencial, na verdade, providencial. Como se alguém ali providenciou, já sabe quem foi? Foi Deus. Ele providenciou com o terror do Senhor sobre todas as nações vizinhas, que evitaram, todas as nações vizinhas, eles evitaram guerrear contra Judá, porque o terror de Deus caiu sobre ele. Hoje nós vamos aprender como nós podemos adquirir sobre a nossa vida a presença de Deus e o terror de Deus sobre os nossos inimigos. De modo que o nosso inimigo, em vez de ele querer guerrear conosco, esse inimigo, que eu deixar bem claro, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, seu irmão, seu vizinho, pode ser qualquer pessoa, esse seu inimigo. Mas se eu
colocar na minha vida, assim como se eu fizer como Josafá fez, então também vai cair sobre todos os meus inimigos o terror do Senhor. Em vez de ele querer guerrear contra você, ele vai te dar presentes. Amém? Então nós precisamos lutar, sim, mas não com as suas armas. Às vezes nós queremos lutar com as nossas armas. E com as nossas armas nós não vamos poder vencer. E além disso, Josafá recebeu tributo, presente, porque aumentou a sua riqueza. Josafá já era um homem rico, porque ele já era o quê? Rei. Ele reinou o reinado de seu pai Asa. Então ele aprendeu com seu pai Asa e ele fez a reforma religiosa. Agora Josafá também nós vamos aprender hoje aqui o que Josafá fez para que o terror de Deus caísse sobre os seus inimigos e todas as nações vizinhas. E só assim nós vamos alcançar a vitória, só assim nós vamos ser abençoados por quando nós fizermos como Josafá fez. Então aqui a influência de Josafá que ele recebeu, ele viu ali, e ele entregou tudo isso, ele investiu, se fortificou, se fortaleceu. Ele ali, ele equipou tudo isso com esses presentes, tudo isso. O tempo de paz, ele pegou e ele se preparou para tempos futuros. Né? Assim como nós também precisamos nos preparar. A expressão terror do Senhor caiu sobre as nações. Você entende o que isso significa? Vamos entender aqui o que significa terror do Senhor caiu sobre as nações. Significa que as nações ou pessoas, porque aqui eu estou falando pessoas, pode ser nações vizinhas ou pode ser pessoas próximas de você, né, que estejam até mesmo do seu lado. Então vamos entender o que significa esse terror de Deus que caiu sobre o povo ali que estava em volta de Judá, as nações que estavam em volta de Judá. E hoje isso pode acontecer comigo e com você. Né? Deus pode remover pessoas do seu meio, né? Através da sua humilhação na presença de Deus. Amém? Então aqui, a expressão, o que significa? Que as nações ou pessoas reconheceram a autoridade, o poder e a supremacia de Deus, que estava sobre quem? Sobre Josafá. De tal forma que sentiram respeito. Ele sentiu o quê? Respeito e até medo de enfrentar o reinado de Judá, o reino de Judá. O povo eles tiveram medo de enfrentar Josafá. Teve medo de desafiá-lo. E nisso é importante nós entendemos que às vezes nós queremos fazer coisas, ou queremos, às vezes, quando vem uma luta, vem uma situação na nossa vida, nós queremos desistir, nós queremos voltar para trás. É até normal você sentir isso, mas você nunca pode aceitar. No dia que você está fraco, a palavra vai dizer que você está forte, se você estiver no Senhor. Se a tua confiança estiver no Senhor, porque você não vai confiar em você, mas você vai confiar no Senhor dos exércitos. E se você tem um Senhor, se você é um servo do Senhor, e ele tem um exército, você vai ter medo de quê? Ou de quem? É isso que nós temos que aprender. Aonde está a nossa confiança? Em quem está a nossa confiança? Em quem você tem esperado? Se você disser eu tenho esperado no Senhor, você não pode dar desculpa, motivo para faltar o culto. Você não pode faltar o culto por qualquer coisa, porque você está triste, porque você está chateado, né? Porque algo não deu certo, algo veio ali, não. Você não pode. Nós não temos o direito nem de pensar em desistir. Nós não temos o direito. Não. Jesus, quando ele estava para morrer por mim e por você, ele orou
E às vezes nem para desistir nós oramos. Nós queremos desistir. Jesus, ele sabendo que estava para sobreviver sobre ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas mesmo assim ele falou assim: contudo, não seja feito o que eu. Quando Jesus estava falando para Pedro: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue aos homens, eu vou ser castigado, eu vou ser esponteado, vão cuspir na minha cara, vão falar palavras, de mim, muitas coisas. Pedro chega para Jesus: Senhor, não permita. Pedro, em uma parte, por isso nós entendemos que não era Pedro que estava falando, Pedro ele falou, ou seja, o diabo falou também, Pedro falou assim: Senhor, não permita que isso aconteça contigo. O que Pedro está declarando aqui? Ele está declarando que Jesus tinha um poder, se ele quisesse, ele não passar por isso. O que Jesus falou para Pedro? Ele falou para Pedro nesse momento: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Tem coisas que nós temos que ver que às vezes não é de nós mesmos, às vezes é alguém que está sugerindo, alguém que está sussurrando no nosso ouvido. E nós, quando não vigiarmos, nós acabamos achando que às vezes até temos, mas não é. Então nós temos que entender isso. Então o que Josafá, a expressão, significa que as nações, as pessoas, eles reconheceram o poder e a autoridade que estava sobre Josafá. E é isso que o mundo tem que ver na minha vida e na sua vida. Eles têm que reconhecer em mim antes de reconhecer em você o poder e a autoridade, não sua, mas de Jesus que está na sua vida. Mas às vezes nós, como crentes, nós temos negligenciado, porque às vezes nós não sabemos sobressair de uma pessoa que fala uma palavra para a nossa vida. Nós já ficamos irritados, empurrados, nós não gostamos, nós damos mau exemplo. Em vez de nós ir para o joelho, confiar no Senhor, orar, nós fazemos guerra conosco mesmo. Fazendo guerra conosco mesmo. E até duvidando se Deus está na nossa vida. Não sei nem por que eu estou falando isso. Aqui a palavra diz, mas se eu estou falando, Deus quer que abra isso. No contexto dessa palavra, no versículo 10 de 2 Crônicas, podemos ver comigo, no contexto do versículo 10 fala assim: veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Quem quer que o terror de Deus venha sobre todos aqueles que estão ao seu redor? Quem que quer? Você não quer, não, gente? Não é? Você não quer que as pessoas olhem para você e eles vejam que em você há uma autoridade, que você há ali um poder? Você não quer que a pessoa veja isso em vocês? Vocês não estão entendendo a palavra? Quem não está entendendo a palavra aqui? Você está entendendo a palavra? Você está entendendo a palavra? Aqui a palavra está falando no versículo 10: veio o terror do Senhor sobre todos os reis da terra, que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Ou seja, todos os reis que estavam em volta de Judá, eles não fizeram guerra contra Josafá. Por quê? Porque eles olharam e eles viram a mão de Deus, eles viram o poder de Deus sobre a vida de Josafá. E o que muitas pessoas precisam ver na minha vida, na tua vida, é o poder de Deus. Ele precisa ver você, ele precisa ver que Deus é contigo. Mas se eu ficar só murmurando, reclamando, toda vez que falar uma palavra para mim, eu fechar a cara, ficar empurrado, como é que eles vão ver Deus na minha vida? Eles vão ver Deus na sua vida quando eles vierem contra você, mesmo assim você permanece ali firme. Ninguém pode me roubar a tua paz, porque a tua paz não é de homem, nem Deus, ele te dá sobre a tua vida. Nada pode roubar a sua paz. A luta vem, o problema vem,
mas você tem paz no seu coração. Você deita e dorme porque Deus está contigo. Dessa forma. Então aqui, isso indica que as nações vizinhas ajudaram. As nações, os reis, o povo, eles reconheceram o poder de Deus e a proteção que Ele dava a ajudar. Quando você se humilha, quando você busca, mesmo você sendo injuriado, mesmo você sendo injustiçado por pessoas, mas se você busca a face de Deus, você confia nele, você não vai ficar com fome, você não vai ficar com raiva, mas você vai para o joelho, você vai orar, você vai apresentar a Deus. Deus ele vem com a providência divina sobre a vida dele, na sua vida. É isso que nós precisamos, igreja. Senão nós vamos entrar ano, sair ano, e nós vamos continuar com a mesma situação, o mesmo problema. Não vai mudar, porque Satanás, ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece a nossa fraqueza, ele vai agir, ele vai tocar na ferida. A ferida ela até está tendo uma casca. Né? A ferida até está tendo uma casca, mas aí o diabo vem, toca na ferida ali, começa a sangrar novamente. Ele sabe que vai sangrar, sabe que vai doer, ele sabe que você não resiste, você não aguenta, e você fica dessa forma. Agora o diabo não aguenta, mesmo ali fogo sobre a sua vida, ele tocando na sua ferida, e você diz, glória a Deus, o meu redentor vive, ele está comigo. Aí Deus vai o quê? Ele vai tocar no seu inimigo, que seja ele que for. A palavra do Senhor fala, daqueles que tocaram destes meus pequeninos. Daquele. Então nós precisamos confiar em Deus. Não superficialmente, mas fisicamente confiar. Superficial, quando eu falo assim, eu creio, eu confio, mas fisicamente eu tenho uma outra coisa. Quando vem o fogo, quando vem a minha situação na minha vida, eu não aguento, não resisto. Então só confio nele superficialmente, só da boca. E como é que eu vou saber que eu confio em Deus se eu não passar? Como é que eu vou saber se eu confio em Deus se verdadeiramente eu estou servindo a Deus, se tudo está bem na minha vida? Se eu não perder uma demanda, foi isso que Satanás falou para Deus através de Jó. Quando Deus falou, tu tem visto meu servo Jó, ele falou também, o Senhor dá tudo para ele. E no Jó não passa nada. Jó tem uma família abençoada, Jó tem riqueza, Jó, ele não só é um sofrimento. Eu não sei se Jó anunciou, não. Sinceramente, eu não sei. Agora toca no que é dele. Tira o que é dele para você ver que não vai prestar na sua cara. Será que tem algumas verdades nessa palavra de Satanás? Mesmo ele sendo mentiroso, mesmo ele sendo o pai da mentira? Será que tem algumas verdades? Será que nós falamos a Deus superficialmente? Só nós falamos a Ele quando Ele nos dá coisa, quando Ele faz coisa por nós? Agora quando nós estamos passando pelo estreito, quando nós estamos passando pelo apertado, nós acho que Deus não está comigo, porque se Ele tivesse eu estava passando por isso. Você só vai saber se ama Deus quando você estiver passando pela luta e você fala assim, eu estou passando isso, mas eu sei que o meu redentor vive e por fim ele vai me dar vitória. É isso, igreja. Esse temor não é o mesmo comum, igreja. Esse temor que está falando sobre que essas nações devem ter, não é o mesmo comum, mas é um respeito. Não, peraí. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Pessoas poderão olhar para você e ver Deus em você, ele vai ter um respeito. Ele vai ter um temor contra você. Porque eles vão ter medo do Deus que você serve. Uma profunda reverência que leva à obediência e submissão. Dessas pessoas aqui, essas pessoas que eram inimigos de Josafá, eles tiveram um respeito tão grande. Eles passaram a obedecer
Não vou guerrear contra Judá, contra Judá, mas eu vou levar presente para ele. Eu vou levar presente para ele e vou dizer que haja paz entre nós. Igreja, é desse jeito. Agora, igreja, eu quero que vamos aprender como é que Josafá ele conquistou isso. Ele conquistou as autoridades de poder. Quem quer aprender? Quem quer aprender aqui o que Josafá aprendeu? Para que os inimigos deles agora viessem a temer, para que os inimigos deles viessem trazer presente e não querer a guerra. Quem quer aprender? A metade da igreja quer, mas não quer. Quem quer aprender? Então vamos lá. Vou trazer algumas lições aqui. Passos frutíferos na vida de fé. Esse é o título. Pássaros, né? Os passos que você dá, né? Frutíferos, que vai dar frutos. Então eu tenho que ver, primeiramente, o título aqui, eu tenho que ver onde eu estou andando, os passos que eu estou dando. Se é em direção ao Senhor, ou se é em direção a outra coisa. Para passos frutíferos na vida de fé. Nós temos que ter passos para que venha dar fruto e ter fé. Amém? Primeira coisa, Josafá, que ele fez? Josafá, ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Essa é a primeira coisa, a missão. E vamos ver no versículo 3, olha comigo no versículo 3, capítulo 17. Fala assim a palavra do Senhor. O Senhor foi com Josafá. Deus foi com quem? Agora vamos ver por quê. Porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a paulinhos, ou seja, a deuses estranhos. Ele não fez petição a santo que quer que seja, e não vou falar aqui. Ele confiou no único Deus, o verdadeiro. E a palavra vai dizer que ninguém pode chegar-se a Deus se não ser por Jesus. Então Pedro não pode levar Jesus. Pedro ele não pode interceder por mim a Jesus. Né? João não pode. Ele deixou aqui a palavra através dele, do servo dele, para que eu aprendesse. De certa forma, eu pego a palavra que Deus havia instruído os homens e eu aprendo na minha vida. De certa forma, eu vou, mas é por meio de quem? De Jesus. Então, primeira coisa que eu entendi aqui, se eu fosse você até notar, Josafá andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ou seja, Davi, ele tem assim, porque lembra quando aqui a palavra fala assim, Jesus, o filho de Davi? Não é que aqui Davi era pai de Josafá, verdadeiramente. Mas é que a palavra fala que a descendência de Jesus, o Messias, vinha da descendência de Davi. Então, quando a palavra fala aqui, andou no caminho de Davi, seu pai, estava andando nos caminhos de Jesus, ele obedeceu. E ele tem crescendo também ali, como também o seu pai Asa, que fez as reformas religiosas, né? Ele aboliu. Então, Josafá também começou. Segunda coisa, Josafá procurou o caminho de Deus. Josafá procurou o quê? Caminho de Deus. Vejamos aqui, versículo 4. Antes procurou ao Deus de seus pais e andou nos seus mandamentos. E não segundo a obra de Israel. Israel é povo de Deus. Mas sabe o que eu falo aqui? Não segundo a obra de Israel. Você quer saber por quê? Porque nessa época, quem governava Israel, lembra que antes era um povo só. Mas por causa da desobediência, o reino foi dividido em 12. O reino foi dividido em quem? Em quantos? Em 12.
Quem estava reinando era quem? Acabe. E Acabe fez o povo andar segundo os balins. Porque tinha uma mulher chamada Jezabel, e ela tinha sacerdote que adorava Baal. E o povo estava no erro. Então, por isso agora ela está falando aqui, ó. É bom a gente comer Bíblia, mas a gente ler Bíblia, igreja. Antes procurou ao Deus de seus pais e andou nos seus mandamentos, e não segundo a obra de Israel. O povo de Israel estava no caminho errado, mas Josafá estava no caminho de Deus. Todo Judá, todo o povo estava no caminho de Deus. Então a proteção de Deus estava sobre aquela nação. A proteção de Deus não estava sobre Israel, porque o povo não buscava Deus. O povo não buscava Deus. Terceiro, Josafá foi corajoso e afastou os ídolos. Josafá foi corajoso e afastou os ídolos. O povo, quando Josafá, mesmo seu pai tendo feito ali uma reforma religiosa, mesmo assim o povo ainda adorava aos ídolos. Então Josafá, ele afastou, tirou os ídolos do meio de Judá. Vamos ver no versículo 6. Pula aí, versículo 6. Então o rei Asa, aliás, o versículo 6 diz assim: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Toda a abominação que tinha ali que o povo adorava, Josafá lhe removeu. Pastor, o que isso significa comigo? Para mim, hoje tem a ver. Eu tenho que me afastar de tudo aquilo que me afasta da presença do Senhor. Eu tenho que sair dos caminhos de Israel e andar nos caminhos do Senhor. Aquilo que está fazendo você perecer, aquilo que está fazendo você andar errado, ter pecado, andar na comunicação, andar no adultério, tudo isso você tem que se afastar. Tudo isso. Andar nos caminhos do Senhor. Versículo, aliás, lição número 4. Já vamos finalizar, vai ser rápido. Josafá colocou a palavra de Deus em primeiro lugar. Ele colocou o quê? A palavra de Deus em primeiro lugar. Se eu amo a Deus, então eu tenho que colocar a sua palavra. O que ele fala para mim, eu tenho que colocar em primeiro. Eu tenho que fazer o que Deus manda. Eu tenho que andar segundo agora a vontade, o desejo de Deus. E para eu saber qual é a vontade de Deus, eu tenho que ler os seus mandamentos. Porque se eu não ler os seus mandamentos, eu vou aplicar na minha vida, como é que eu vou saber qual é o desejo de Deus para a minha vida? Porque alguém aqui vê Deus? Algum de vocês já viu Deus? Mas a sua palavra vocês já viram. E vocês têm conhecido o que é empregado a palavra de Deus, sim ou não? Então você não precisa ver, você precisa obedecer a palavra dos seus mandamentos. Amém? Versículo 9, vamos ver, versículo 9. Ele fala sobre o capítulo 17. Ensinaram em Judá, olha só o que Josafá fez, igreja. Eu pulei aqui. Josafá, sabe o que ele fez? Ó, versículo, só para você ter uma ideia do que ele fez. Preste atenção no que Josafá, versículo 8. E com eles os levitas Semaias, Netânia, Zebadia, Azael, Semi, Ramote, Jonathan, Adonias, Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes Eleazar e Jorão, ensinavam o que Josafá fez. Ele pegou esse povo todo e falou: vai ensinar o povo, vai pregar o povo, vai pegar os mandamentos, vai pegar a minha palavra. É isso que ele está fazendo aqui. Vai ensinar o povo. Então esse povo aqui está ensinando em todo o território de Judá. Em todo o território de Judá, esse povo vai ensinar. É como daqui a pouco o governo vai sair e vai levar lá um folhetim. É como
defender seu ensinamento. Ali levanta um convite ali para estar na presença de Deus. Ó, ensinar a estudar tendo consigo o livro da lei. Quem sabe qual é o livro da lei? A palavra. Tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Quando nós fazemos isso, igreja, quando nós fazemos isso, o que vai acontecer? O povo vai obedecer, o povo vai se voltar para Deus, vai voltar a buscar o Deus único, o Deus verdadeiro. E o que vai acontecer no norte, nos inimigos e as nações vizinhas? Vai vir o terror de Deus sobre eles. Mas não tem como vir o terror de Deus sobre o meu inimigo, aquele que tem se levantado contra mim, se eu não aderir à palavra de Deus na minha vida, se eu não viver verdadeiramente a vontade de Deus. Não vai vir, porque ele não vai ter. Quem está entendendo? Salmos capítulo 9, versículo 7. Salmos 9, 7. Só uma referência bíblica aqui. Fala assim, ó. Deixa eu olhar. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Vai mais forte. O Senhor, ele está onde? Eternamente. Ele não perdeu o trono. Quando a palavra que ele permanece no trono eternamente, está dizendo assim, ele não perdeu o controle da tua vida. Continua falando assim, trono que ele erigiu para julgar. Esse trono ele erigiu, ele construiu, ele fez aonde ele vai julgar o povo, a nação. Continua no versículo 8. Ele mesmo julga o mundo. Quem que julga o mundo? Com justiça. Administra os povos com retidão. Então, olha, gente. Como nós somos falhos deles, nós vemos algo que aconteceu, aqueles que não acreditam falam assim, como é que se Deus ele é amor, como é que ele permite o negócio dele? E acha que Deus não está no controle. A palavra está dizendo que ele está onde? Ele está no trono, aonde ele vai julgar todos os povos. Aqui, ó. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Versículo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Oh, peraí, o que a palavra está dizendo aqui? Que Deus ele é o quê? Ele é um alto nos momentos de alegria. Então, no momento que eu estou alegre, não é naquele momento que eu. Não é só naquele momento. Esse sim deveria ser um momento. Esse é uma boa. Mas se eu estou aflito, se eu estou angustiado, eu tenho que procurar onde? O alto refúgio. Aonde é que eu vou encontrar o alto refúgio de Deus? Aonde que eu vou? Deixa eu ver se vocês sabem. Hã? Sim, na palavra. Mas se você não tem entendimento para entender a palavra, você tem que estar onde? Na igreja, gente. Você tem que estar na casa do Senhor, você tem que procurar um refúgio. Aonde você vai receber a palavra e você vai aplicar no seu ou na sua vida. Mas tem muitas pessoas que não compreendem, não entendem. As pessoas elas não pensam ali com a razão, eles pensam no coração. Pessoas momentâneas. Versículo 10 fala assim, ó. Aliás, versículo 9 vamos terminar, fala assim, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Quem que se sente, se a pessoa está se sentindo oprimido, ele tem que procurar ali o refúgio de Deus. Refúgio nas horas de tribulação. Então, quando eu estou também na tribulação, eu tenho que procurar o refúgio de Deus. Veja aí hoje como Deus agiu hoje aqui poderosamente, né?
Versículo 10 fala assim: em ti, pois, confiam, preste atenção nesse versículo. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Eita! Porque tu, Senhor, não desamparará os que te buscam. Nunca, jamais Deus vai desamparar aqueles que buscam Ele. Se você busca Deus ele vai te colocar no alto refúgio. Deus vai ali colocar sobre a sua vida. Mas se eu não busco, eu não posso ali receber ali de Deus. Porque eu não estou buscando. O que a palavra fala? Aquele que busca, o que bate, aliás, o que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Então, se eu não busco, como é que eu vou receber? Eu não vou encontrar algo. Eu não estou buscando. Então, não vou encontrar nada. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Ou ele abre no primeiro momento, ou ele vai abrir por conta da incomodação. Né? Mas vai se abrir, sim ou não? Sim. Agora, se eu não bato, como é que a porta vai se abrir? Tem um testemunho aí, a irmã Sebada deu um testemunho aí, que a porta se abriu para ela. Ela estava desempregada e no meio da semana aí as portas se abriram. Não está aqui hoje, não está aqui trabalhando hoje, só hoje, mas não vai estar na segunda sexta, galera. Amém? Então é isso. Ele não desampara os que buscam Ele. Deus nos ampara. Então, se eu estou buscando a Deus, aí no fim, então espera que vai acontecer. Porque a palavra está dizendo que Ele não desampara. Amém, igreja? Quinto, Josafá foi temido e honrado pelos inimigos. Josafá foi temido e honrado pelos inimigos. E tudo isso ele aconteceu porque ele ali andou nos caminhos, ele fez o que era certo, o que era reto. Ele não abria mão de buscar a presença de Deus. Ele entendeu que sem Deus ele não era nada, por mais que ele fosse rei, ele não, eu preciso de Deus, porque os meus inimigos são grandes. Então nós precisamos. Então vamos ler agora o versículo 10 e 11. Ó. Veio o terror do Senhor sobre todos os reis da terra, que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Não tem outro jeito, igreja, de você ter paz que não seja os pés do Senhor, só os pés do Senhor. Ele que vai fazer a justiça, Ele que vai te dar a vitória. Amém? Agora, se eu confiar em Deus só superficialmente, porque Deus ele vai provar o teu coração. Antes de Deus me dar a vitória, eu vou dizer nem lugar. É o próprio Deus me provando. Apesar que ele usa o diabo é instrumento, é ferramenta de Deus. É instrumento de Deus porque aqueles que não querem nada com Deus, que não querem alistar com Deus, ele vai entregar. Não é que a pessoa não tem o próprio Deus entregar lá com Satanás. Tem muitas pessoas que às vezes fazem Deus deu ali um livre-arbítrio para a pessoa escolher, mas tem muitas pessoas que querem que Deus não deixa eles, não quero que Ele me quer. Eu quero aqueles que me amam, aqueles que me amam vou honrar, aqueles que me honram eu vou honrar Ele. Agora aqueles que me desonram, mas eles são honrados. É uma via de mão dupla servir a Deus. Enquanto você vai contra Ele, Ele vem pelo encontro. Agora, se eu estou andando na direção contrária de Deus, eu nunca vou me encontrar com Ele. Nunca. Não tem como. Mas se você está indo em direção a Deus, Deus ele está vindo em sua direção. Amém? Seu poder e grandeza crescia continuamente. Então, o poder e a grandeza de Josafá crescia grandemente, abundantemente, continuamente, cada vez mais crescia, porque os seus inimigos vinham lhe trazer o presente. Ele aproveitou esses presentes, essas coisas, e ele ali ergueu, se fortaleceu, né, o seu reinado. Versículo 12: Josafá se engrandeceu em extremo,
continuamente e edificou fortaleza e cidade armazém em Judá. Amém, igreja? E o último para nós finalizarmos, fala assim, ó. 7, a última lição. Deus lhe deu riqueza e honra. Quem quer ser rico e ser honrado? Quem quer? Você já sabe qual é o caminho. Sabe qual é o caminho? Você tem que obedecer, estar na obediência, esperar em Deus, confiar em Deus, e Deus vai te honrar. Quer saber uma riqueza que não tem preço? Quem quer saber? Família abençoada, família estruturada, saúde. Quando eu falei em riqueza e honra, você pensou em quê? Você não pensou, você está dizendo que é mentira. Quem foi que não pensou nisso? Viu que ninguém levantou? Todo mundo pensou em quê? Né? Mas não tem riqueza maior do que a tua família estruturada, você ter saúde, você ter paz na sua casa. Aprenda isso. Tem dia, quantas pessoas que têm dinheiro, não sabem colocar dinheiro, mas ele não tem paz, ele não tem saúde, não tem alegria, ele não pode sair, não tem uma escolta. Você pode sair a qualquer hora, a qualquer lugar, e ninguém te pede, você não tem problema nenhum. Então, ter dinheiro nem sempre é riqueza, mas se você tem Deus, você vai ter paz, Deus vai te honrar, e Deus vai te fazer, você vai tudo na tua vida, na tua casa. Ele está contigo, Ele está dentro. Por isso Deus honrou Josafá. Porque Josafá procurou andar nos caminhos de Deus. Josafá já era rico. Mas a palavra fala que Deus agora aqui. Deus lhe deu riqueza e honra. Está falando material sim, mas o principal é a presença de Deus na sua vida. Não tem riqueza maior do que a presença de Deus na sua vida. Vamos lá, versículo 12. Versículo 12. Aliás, versículo 5. Vamos finalizar. O Senhor confirmou o reino, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo Judá deu presente a Josafá, o qual teve riqueza e glória e abundância. Ou seja, se eu andar nos caminhos do Senhor, Ele vai confirmar a minha salvação. E tudo que você precisar, Deus vai fazer o povo ali, de alguma forma, trazer para você. O que eu preciso é entregar a minha vida ao Senhor, agora deixar Ele me guiar, deixar Ele me conduzir. Não eu entregar superficialmente, como muitas pessoas fazem. Entrega os caminhos dele da boca para fora a Deus. Mas quando passa por uma situação, ele se desespera, ele fica preocupado, perturbado, porque ele não está confiando em Deus, ele está olhando para o problema. Assim como Pedro, quando Deus falou, Pedro falou para Jesus: se és tu, Senhor, eu quero ter contigo sobre as águas, eu quero andar como o Senhor anda sobre as águas, eu quero estar como o Senhor faz, eu quero fazer. Jesus falou: vem. Você quer? Como ele faz com você? Você quer vencer? É isso que você quer? Olha, eu não tenho onde. Falando com o discípulo lá, aqueles que querem seguir. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Eu não tenho terra. Eu não tenho luxúria. Comigo aqui eu ando a pé. Eu ando de jumento. Eu não ando de carro. As pessoas querem que eu só de carro. Nem tanto que é mim. Misericórdia. Jesus andava no jumento a pé, quilômetros. E aí ele fala para quem: você quer me seguir? Olha, eu não tenho nem morar. Eu não tenho na cabeça. Ao dormir eu não tenho. Você tem certeza que é isso que você quer? Eu quero. Né? Aí quando começa a vir ali o fogo, começa a vir. Nossa, o negócio está estreito ali. Aí quer pular fora. Quer pular fora com o carro correndo a 100 por hora. Aí conversa, você está cansado, vai lá. Tem que ficar dentro. Não pode sair rolando. Porque se está ruim com ele, pior que ele. Nossa, então, Pedro ele era um imitador de Jesus, ele queria. Quando Jesus falou assim: eu quero também. Eu quero. Tudo que Jesus fez
Então você pode fazer maior ainda se você acreditar. Pedro poderia dizer, eu quero. E quando Jesus falou, vem, ele não duvidou, mas ele desceu. E ele andou sobre as águas. Só que quando você estiver andando com Jesus, quando você estiver na presença de Jesus, você não pode olhar para o tamanho do problema que está na sua vida. Você não pode olhar para a situação que está na sua vida, porque se você olhar para a força do vento, para a força do problema, você vai afundar. Continue olhando para Jesus. Continue com os olhos firmes em Jesus. Continue com a fé aumentada. E a vitória vai ser grande. Quem entendeu a palavra? Quem recebe essa palavra no seu coração? Receba aí, em nome de Jesus, essa palavra.